nós iremos começar o assunto em cima da questão da urbanização. Nas duas últimas aulas, nós vimos, né, os dois assuntos associados à questão da população. No primeiro momento, nós vimos a população, os conceitos básicos, gerais, né? Vimos exatamente a relação, né, da população em questão, né, da sua estrutura, né, em si demográfica, né? E observamos também, né, que foi a última aula, a questão das teorias demográficas, como nós estamos tendo a relação do crescimento da população, do desenvolvimento dessa população na economia, né? Então, nós avançamos, né, bastante em relação à população. Hoje nós vamos ver a questão da urbanização, né? A urbanização como sendo um fator chave, né, principalmente associado também à questão da população, e em cima disso a gente vai observar como se deu as questões urbanas iniciais, de modo geral, e aí depois nós vamos fazer uma abordagem da urbanização no Brasil, né, o processo, né, que nós temos em questão do meio urbano, né, no território brasileiro, e aí na próxima aula nós vamos observar a questão dos fenômenos urbanos, né, ou seja, as características do meio urbano, né, presentes, né, principalmente nos dias atuais. Tá? Pessoal, eu começo com essa foto, né, e essa foto ela representa muito bem a questão da urbanização, né, em um país considerado periférico, em um país considerado semi-periférico, a caminho exatamente, né, de um desenvolvimento em si, né. É uma foto que localiza exatamente, de um lado, né, um condomínio luxuoso, né, o acesso exatamente a questões, né, principalmente financeiras, né, e do outro lado, muro a muro, você vai ter uma comunidade, né, a presença de uma mazela social presente aí, né, bem caracterizada exatamente, né, pela chamada favela. Então, o processo urbano ele está enquadrado, né, a partir dessas relações, né? Então, você vai ter um processo que ele tem um desenvolvimento, que se apresenta num desenvolvimento desigual dentro do espaço geográfico e que nós temos que tomar sempre um cuidado nesse sentido, né? Então, o processo urbano ele tem exatamente essa forma de apresentação a partir, né, desse processo urbano destacado, né, não só pelo nosso país, mas por vários países no mundo. Né? Bom, como que se dá exatamente o processo de urbanização? Inicialmente, nós temos o processo associado ao número da população urbana superando a população rural. Então, é uma característica simples e básica do que seria a urbanização. Então, se você tem uma área, um território, que a população urbana ela supera a população rural, né, você vai ter exatamente uma urbanização aí presente. Né? Então, você vai ter como, por exemplo, né, atualmente no nosso país, você vai ter uma população que tem os moldes, que tem as características do meio urbano. Né? Então, assim, alguns pontos, né, presentes em relação, né, a equipamentos e serviços, o modo de vida urbano se faz presente no nosso país de forma marcante. Né? Então, isso dá a característica do Brasil ser um país urbano, né? De um país ser exatamente uma cerca, podemos falar assim, de 85%, uma média, né, de o país ser um país urbano, coisa que isso não acontecia, né, antes do período da industrialização. Né? Então, você tinha exatamente esse viés aí associado. Né? Como característica que nós temos em relação à população urbana, aí no caso, na característica da distribuição por continente, você pode destacar aí, né, a relação lá do período de 1950, 2007 e uma perspectiva para 2050.
né? Você pode observar claramente a questão da distribuição da população urbana pelos continentes. Você vai destacar exatamente que a tendência é que o continente latino, né, ou seja, a América Latina de modo geral, continue com esse crescimento da população urbana, né, chegando a 88%, né, em relação à sua população. Né? Em segundo lugar, você terá a Europa aí apresentado, e aí, por sequência, né, até chegar em último lugar na África, com 61%. Né? Então, você vai observar que a evolução do processo urbano ele está presente em todos os continentes, mas ele se faz presente com características, com aspectos diferenciados. Né? Então, você pode ter a América Latina como pode estar um processo urbano acelerado, um processo urbano exatamente em primeiro lugar, o top, podemos falar assim, né? E não um mundo desenvolvido. Você pode se questionar, né? Mas no caso da América Latina, você vai observar que é um processo urbano que é desordenado, que se deu exatamente a Deus dará. Né? Coisa que no mundo desenvolvido, coisa que na Europa, por exemplo, você vai ter exatamente um planejamento melhor destacado nessa questão. Tá? Bom, algumas diferenças que nós temos do processo urbano. Nós temos, no caso, nos países centrais e nos países periféricos. Nos países centrais, você vai ter aqueles países ricos, desenvolvidos, né, bem destacados aí. Né? Três características chaves da urbanização nos países desenvolvidos, nos países centrais. Uma urbanização mais antiga, normalmente associada à primeira e segunda revolução industrial, lá no século XVIII, XIX, você vai ter o processo urbano associado à industrialização, que já estava começando a nascer nesse período. Né? É uma urbanização que ela é lenta e num período longo, né? Ou seja, se é lento e num período longo, é uma característica de uma estruturação melhor. Né? Você tem um planejamento melhor dessa urbanização, planejamento melhor em relação ao processo urbano. Tá? Nós temos a formação de uma rede urbana mais densa e integrada, ou seja, você vai ter um processo urbano onde você terá a questão exatamente do lado denso, né? Ou seja, você vai ter algo mais integrado, né? Interligado, num processo exatamente associado à questão, né, de uma urbanização que tem exatamente esse controle, esse planejamento aí destacado. Então, você vai ter como característica marcante, né, desses três fatores apresentados ao mundo desenvolvido, ao mundo, né, central, podemos falar assim. Né? Essa próxima imagem, ela representa muito bem a característica da urbanização nos países centrais, nos países desenvolvidos. Você pode notar aí que, no caso, nós temos a capital francesa, a cidade de Paris, né? E você tem o Arco do Triunfo aí no meio, e essas linhas, podemos falar assim, né, essas ruas, essas avenidas, né, totalmente planejadas, né? Ou seja, você vai ter exatamente algo pensado, né? Você vai ter essa presença de ruas, os quarteirões, né, formados exatamente combinando uma característica de uma forma geométrica, né, por exemplo. Você vai ter a presença de ruas, avenidas e linhas retas. Né? Isso para quê? Para que nós possamos ter, né, a continuação desse planejamento urbano, não só, né, quando foi pensado, como foi criado, mas para o futuro. Então, você vai ter um planejamento bem certinho ali, bem destacado, associado àquela situação, àquele país. Né? Já a urbanização no mundo periférico, no mundo pobre e atrasado, é uma urbanização mais recente, em especial pós Segunda Guerra Mundial, isso no século XX. Aí olha o contraste, né? Países centrais, países desenvolvidos, uma urbanização mais lenta, uma humanização do tempo da Revolução Industrial, século XVIII, XIX, foi algo pensado, algo bolado em si. Já a urbanização nos países pobres, atrasados, no mundo periférico, pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, século XX, aí bem destacado, como foi algo mais recente,
né, foi uma urbanização descontrolada, uma urbanização acelerada, né? Aí você vai ter exatamente um termo inicial do meio urbano aparecendo aí, a chamada macrocefalia urbana, né? Então você vai ter exatamente um número reduzido de cidades que cresceu de modo assustador, cresceu exatamente de modo, né, que você não teve um planejamento tão presente assim como nós temos um planejamento no mundo desenvolvido. Então, esses conceitos de macrocefalia, né, metrópole, megalópole, nós vamos ver já na próxima aula, nas próximas semanas. Né? A existência de uma rede urbana bastante rarefeita e incompleta na maioria dos países. Né? Um exemplo simples é quando você vai ter, por exemplo, eu sempre passo esse exemplo que fica mais fácil para a gente entender. Quando você tem uma obra que você está realizando em sua casa, né? Normalmente, o que você vai fazer? Se você não deixar, né, essa obra atuar, podemos falar assim, se a obra acontecer naturalmente, você vai ter uma obra de modo planejado, né, repensada ali, né, exatamente no que você gosta de fazer ou no que você pensa melhor, no que você pensa em fazer. Agora, se você ficar pressando diretamente o pedreiro a acabar com a obra, né, pode ser que eu esteja errado, mas ele vai começar a fazer a obra de tal maneira, correndo, né, que o resultado não vai ficar tão bom se fosse algo bem pensado. Né? Então você vai ter essa associação aí entre o mundo central e o mundo periférico. Né? Um exemplo marcante que nós temos dessa imagem é a relação exatamente do mundo atrasado, né? Um mundo onde que você pode observar claramente aí nessa imagem uma falta de planejamento. As cidades, e se principalmente no mundo periférico, foram crescendo a Deus dará, né, de modo acelerado, e você não tem um planejamento associado a isso, ou seja, falta principalmente uma política habitacional, né? Fato que está comprovado aí no caso desses barracos, né, abaixo dos viadutos, né? Não só as grandes capitais, como, né, Rio, São Paulo, principalmente, mas outras capitais presentes no nosso país, você tem essa imagem bastante marcante. Normalmente, em São Paulo, você costuma associar muito, né, alguns barracos que começam a pegar fogo embaixo do viaduto. Então, é bem comum você notar esse exemplo na cidade de São Paulo. Né? Bom, pessoal, a qualquer instante, qualquer dúvida que surgirem, vocês podem abrir o microfone, podem me perguntar. Tá? Bom, nós chegamos, né, nesse segundo momento. Primeiramente, fizemos um apanhado da urbanização de modo geral, né, as principais características, a relação exatamente dessa diferença entre o mundo periférico e o mundo central. E agora vamos entrar no específico, né, na urbanização brasileira, que é bem característico, principalmente, né, o pessoal da ESA, né, a UERJ também é um vestibular que gosta bastante dessa parte, desse trecho. Bom, a urbanização, no caso no nosso país, ganhou maior intensidade a partir da década de 50, principalmente, né, no período onde que nós temos Getúlio Vargas atuando diante do processo da industrialização. Não só Getúlio Vargas, mas os governantes que seguiram, né, a partir desse eixo aí, na década de 50 em diante. Né? Então, a industrialização foi um dos fatores que fortaleceram o processo de urbanização. Tá? Não só a industrialização, de modo geral, as fábricas estavam começando a nascer, as fábricas estavam começando a crescer, e era necessário que você pudesse ter mão de obra para essas fábricas. Então, logo a mão de obra começaram a se deslocarem para as regiões das fábricas, né? E, por consequência, o crescimento do espaço, né, não só associado à fábrica, mas o espaço urbano, né, associado ao redor dessas fábricas. Né? A modernização das atividades agrárias também é um fator principal para o processo urbano no país, principalmente associado exatamente a quê? Né? Com a tecnologia chegando ao campo, principalmente associada ao capital, né, ao capitalismo, totalmente associado ao espaço, ao espaço agrário, o que começará a acontecer?
as máquinas vão começar a substituir a mão de obra no espaço rural. Então, somente vão ficar no meio rural quem tiver condições de operar essas máquinas, quem tiver qualificação para operar essas máquinas. Se você não tiver qualificação, treinamento, você não vai nem pensar duas vezes. Você vai acabar saindo, podemos falar assim, do espaço agrário, ou tendo que mudar exatamente o seu pensamento quanto viver no meio rural. Você vai ter que pensar em novas atividades. Então, essa expulsão dessa população do meio rural, devido à modernização das atividades agrárias, é que vão favorecer o inchaço das grandes cidades, o inchaço do espaço urbano brasileiro. Então, você vai ter essa relação aí presente. Uma coisa que eu esqueci de destacar, pessoal, é no sentido do que a urbanização não necessariamente está associada à industrialização. Tá? Antes do processo industrial, antes das revoluções industriais, nós já tínhamos as primeiras cidades que foram surgindo no mundo, principalmente as primeiras cidades associadas aos chamados vales fluviais, às margens dos rios, principalmente na região ali da Mesopotâmia, na região em si, associado ali ao norte da África, presente ali a Ásia, principalmente, beirando a Ásia, podemos associar. Então, assim, começamos a ter um nascimento de primeiras vilas, de cidades já começando a se fortalecer a partir desse processo. Okay? Bom, alguns dados que eu coloquei aí: população urbana, que não chegava a 20 milhões em 1950, chegou a quase 140 milhões em 2000. Você observa que houve um avanço bastante intenso, da década de 50 para os anos 2000, enquanto a população rural houve o processo contrário, houve um crescimento bastante fraco em comparação ao crescimento da população urbana. E nós podemos destacar claramente o gráfico. Enquanto a população urbana ela foi crescendo de algo meio que constante, podemos falar assim, principalmente a partir da década de 70, 60, podemos falar assim, entre 60 e 70, você já vai começar a ter uma mudança inicial de um panorama, de um país que era rural para um país mais urbano, chegando a 2010, com 84% da população no meio urbano e 16% no meio rural. É claro, professor, nós estamos em 2020, esse índice ele está exatamente nessa variação, não teve uma alteração tão grande assim. Até porque, se você observar claramente em relação ao contexto temporal, você vai observar que a variação está ocorrendo de 10 em 10 anos. Isso está associado à questão do censo do IBGE. Então, assim, o censo é realizado em relação exatamente a essas perspectivas de 10 em 10 anos. Então, o último nós tivemos em 2010, o próximo seria agora, em 2020. Mas com essa questão da pandemia, poderemos ter um avanço, podemos falar assim, nessa questão do tempo aí. Algumas características que nós temos da urbanização brasileira em divisão em relação às regiões do Brasil. Primeiro, o Centro-Oeste, impulsionado pela construção de Brasília em 1960 e pelas rodovias de integração nacional que interligavam a nova capital e o Sudeste de um lado e a Amazônia de outro. Então, assim, como característica-chave da urbanização do Centro-Oeste, principalmente do território brasileiro nesse período, é no sentido do quê? Antes, você vai observar que nós temos a capital em Salvador, passando para o Rio de Janeiro e passando, enfim, para Brasília. Isso é exatamente o que? A finalidade de tirar a capital do Rio de Janeiro em direção a Brasília é exatamente tentar levar a ocupação para o interior do Brasil. O nosso país, nós sempre tivemos processo de ocupação, principalmente no período da colonização, associado no litoral centro-sul do país, enquanto para o interior você quase não há habitantes. E isso para um país, principalmente em questão de riquezas,
é importante que você possa ter uma distribuição melhor dessa população. Né? Até porque, no caso, um dos discursos que nós tínhamos era o perigo de nações vizinhas, né, na época principalmente da colonização, em questão das metrópoles, né, você ter a invasão de nosso território e a conquista desse território. Né? Então, é necessário que você possa levar, né, a capital do país para o interior do Brasil, exatamente, para facilitar principalmente a questão da ocupação para o interior, incentivar a ocupação para o interior e principalmente a questão da proteção em relação à capital da República, que antes era no Rio de Janeiro, litoral, Salvador, litoral, né, e no sentido de proteção, opa, vamos levar para o interior. Então você vai ter, né, essas particularidades aí. Né? No caso, ainda no centro-oeste, nós temos a ocupação do espaço rural por grandes fazendas de gado ou pela agricultura, principalmente a questão da soja, né? Como nós citamos no slide anterior, altamente mecanizado, um dos slides anteriores. As máquinas chegando cada vez mais ao campo, opa, a máquina chegou ao campo, só vai ficar no campo quem souber operar a máquina. Quem não tiver qualificação vai passar a ser expulso do campo. Aí você vai ter o quê? A urbanização da região centro-oeste, a urbanização de outras regiões também brasileiras devido a esse fator, ok? Bom, região sul viveu um processo de urbanização lento até a década de 70. A estrutura, devido a quê? A estrutura agrária familiar e policultora restringiu o êxodo rural. Pessoal, isso aí é uma particularidade da região sul. Né? A região sul, nós sempre tivemos uma estrutura agrária, uma estrutura rural bem familiar. Tá? Ou seja, se é bem familiar, isso acabou exatamente travando a mecanização nesse primeiro momento. Isso acabou travando a modernização capital no campo. Né? E aí, com o passar do tempo, a mecanização acelerada da agricultura começou exatamente a espalhar pelo país, a se espalhar. Como esse processo se espalhou, região sul não teve como conter. Então, é por isso que você vai ter exatamente a questão dessa transformação, dessa transferência da população rural em direção ao meio urbano. Okay? No Nordeste, pessoal, no Nordeste, a trajetória se assemelha como na região sul. Né? Então, você vai ter movimento urbanizador assemelhando-se à trajetória sulista anterior da década de 70, uma população rural relativamente elevada, decorre da estrutura minifundiária, ou seja, minifúndio, pequenos espaços de terra, pequenos trechos de terras para o plantio, podemos falar assim, algo que você não vai demandar de tanta tecnologia assim, então é algo bem familiar, então está bem associado também aí no Nordeste. Né? E se encontra na faixa do Agreste. O Agreste nordestino é uma faixa que você vai ter, né, as condições que são da chamada faixa de transição, né, condições propícias para a agricultura no Nordeste, coisa que não é tão bem destacada, por exemplo, na região que está ao lado do Agreste, que seria o sertão nordestino, que é totalmente seco, né, e você vai ter como referência. Né? Bom, a baixa capitalização, a produtividade do setor agrícola limita a expulsão da população rural. Ou seja, a população rural no Nordeste ela sai, realmente, mas é algo mais limitado, porque você tem essa relação mais no ambiente familiar, você não tem uma relação tão grande assim na questão da modernização como ocorreu na região sul. Né? Então, devido à presença exatamente e à falta, né, de incentivos governamentais, né, na região Nordeste, vindo a ser uma região que tem exatamente uma questão do capital muito baixa, né, em questão de investimentos e tudo mais, né, a questão do capital no meio rural chegou, mas não chegou com tanta intensidade como foi na região sul. Tá? Bom, a região norte,
foi considerada a segunda mais urbanizada do país, isso no início da década de 60, né? Mas na última década do século XX era a segunda menos urbanizada. Poxa, professor, por que ocorreu exatamente esse fator? Nós vamos recordar que no Brasil nós tivemos os chamados ciclos econômicos. E um ciclo econômico de destaque no nosso país que nós temos é o ciclo da borracha, né, na região norte, né, principalmente ali beirando, ali já com o Nordeste, você vai ter as drogas do Serdão, né, e aí, né, como fatos marcantes, podemos falar assim. Então, nesse período, né, principalmente o ciclo da borracha, né, a questão exatamente da presença de um meio, né, econômico presente ali, você vai ter uma urbanização bem associada ali. Quando você tem um declínio, começa a ter o declínio desses ciclos econômicos, você começa a ter também o declínio do processo de urbanização. Então, é algo que se faz presente essa relação. Né? Na realidade, a elevada participação da população urbana no passado recente deveu-se unicamente à reduzida população total da região e à expressiva concentração nas cidades de Belém e Manaus. Né? Aí, por nós termos também um fator dos chamados vazios demográficos, né? Ou seja, cidades com populações ínfimas, isso fez com que também a urbanização nessas localidades pudessem diminuir. Né? Bom, uma outra característica que nós temos, pessoal, em relação ao processo de urbanização, são as chamadas frentes pioneiras, né, agrícolas. Né? A movimentação da população em direção à Amazônia, devido ao quê? A questão da agricultura. A agricultura, principalmente da soja, começa a se dirigir cada vez mais em direção às franjas, em direção aos limites da região amazônica. Né? Ou seja, isso vai fazer com que a população ela possa se apresentar cada vez mais associada a essa atividade agrícola e uma parcela significativa da população rural se encontrando de forma marcante nos estados do Maranhão, Pará, Tocantins e Rondônia, ultimamente, né, devido ao quê? À questão da agricultura e a expansão, no caso, desse meio agrícola em direção às regiões, às franjas, podemos falar assim, né, aos limites em direção à região amazônica. Então, isso é uma tendência que tem acontecendo nos últimos tempos. Um exemplo dessa tendência que nós temos é esse mapa. Né? Esse mapa ele já caiu em vários concursos, né? E normalmente costumamos associar bastante essa relação desse mapa com a questão, né, dos vestibulares. Os vestibulares adoram associar essa relação inicial. E o pessoal da SpaceX, né, já na carreira militar, tem que tomar um cuidado também em relação a esse mapa. Nós podemos observar, né, primeiro, que esse mapa ele foi elaborado em comparação à região amazônica. Então, você vai ter exatamente, né, essa primeira coloração avermelhada, chamado arco do povoamento adensado, né? Ou seja, é a área exatamente onde a agricultura está chegando. A área onde a agricultura está chegando, você vai ter exatamente, né, um forte processo de desmatamento do local. Né? Tanto é que um desses estados presentes nessa coloração avermelhada é o estado de Mato Grosso. O Mato Grosso é um dos estados que mais devastam a floresta amazônica. Há um tempo atrás nós tínhamos, né, um governador em Mato Grosso, né, chamado Blairo Maggi. Né? Você já associa, opa, Maggi, né, aqueles caldos, né, de carne e tudo mais. Né? E ele foi um período em que o estado de Mato Grosso alavancou o processo de desmatamento da região amazônica. Então, assim, sempre quando a gente pensa em desmatamento da região amazônica, o estado de Mato Grosso está diretamente ligado, associado. Nós temos a Amazônia Central, né, em coloração amarelada, onde você vai ter a presença marcante da urbanização associada às capitais, né, e algumas cidades, né, presentes aí, né, com o passar do tempo.
E nós temos a Amazônia Ocidental na coloração esverdeada, representando uma Amazônia mais protegida, uma Amazônia onde que você vai ter ainda uma atividade intacta, né, em relação ao meio ambiente, né? Então, a tendência é que essa mancha avermelhada, podemos falar assim, vá tendo um avanço em direção ao restante da região amazônica. Então, esse processo é um processo contínuo. Infelizmente, a gente não vai poder barrar devido ao avanço do capital, principalmente no meio agrário. Okay? Pessoal, esse mapa a gente vai falar bastante ainda desse mapa mais para frente. Vamos falar dos processos de regionalizações no Brasil, né? E agora eu quero entrar com vocês, né, naquelas questões que ficaram faltando. Então, assim, nós vamos finalizar, né, já esse momento com essas questões que ficaram faltando, que eu estou devendo. Ficaram faltando 4 questões lá da primeira aula, a gente está encerrando aqui. E aí eu deixo para vocês, né, já que semana que vem nós temos um feriadinho aí na quinta-feira, né, de Corpus Christi, eu deixo para que vocês uma folhinha de exercício para que vocês possam saborear aí a parte de população e a parte de urbanização que nós já começamos aí. Né? A número 5, pessoal, questão da ESA, ela fala assim: o desmatamento ou ausência de vegetação, o solo cristalino e o clima semiárido. Pessoal, quando a gente pensa em solo cristalino, cristalino lembram o quê? Cristais. Cristais, nós temos um tipo de rocha que forma os cristais. Nós vamos ver isso em geografia física, que esse tipo de rocha que forma os cristais dá-se o nome de rocha magmática. Então, logo, o solo, você vai ter a presença, né, de rochas magmáticas geradas, como um principal aspecto, como ele fala. Então, desmatamento ou ausência de vegetação, solo cristalino, e o clima semiárido. Opa, clima semiárido, você já logo associa Nordeste, alguma coisa associada ao Nordeste. Fazem com que alguns rios nordestinos desapareçam durante parte do ano. Esses rios são chamados de, pessoal, rios nordestinos que desaparecem em parte do ano, principalmente rios associados ao sertão nordestino, é um período semiárido, é um clima semiárido presente, né? Nós teremos rios temporários, rios perenes, restingas ou regimes pluviais. Pessoal, começando de baixo para cima. Regimes pluviais. Pluviais lembram o quê? Pluviosidade. Lembram? Chuvas. Regime de chuvas, você vai ter exatamente o quê? Você não vai ter como característica marcante aí. Então, se ele fala que é semiárido e rios que secam, então a letra D estaria errada. Restingas. Restingas, pessoal, nós vamos ver, são cordões arenosos formados principalmente associados pela movimentação da água do mar, né, bem presente no litoral brasileiro. Ó, Restinga da Marambaia, nós temos na cidade do Rio de Janeiro, cordão arenoso formado pela movimentação dos processos associados ao mar. Né? Não seria isso, a letra C. Ou você fica com B, perenes, ou letra A, temporários. Pessoal, tanto perenes como temporários estão relativos a rios. Perenes são rios que não secam, rios que você vai ter a sua vazão contínua. Temporários são rios que secam em períodos do ano. Então, em cima disso, rios nordestinos que desaparecem durante parte do ano, gabarito, letra A, temporários. A número 6. Planalto de Borborema influencia ou influi na deficiência de quê? Planalto da Borborema, você tem que primeiro observar onde fica o Planalto da Borborema associado. Pessoal, o Planalto da Borborema é um imenso planalto destacado na região Nordeste. Opa, região Nordeste você já mata o gabarito. A única opção que nós temos, a região Nordeste destacada, seria a letra B. Realmente, Planalto da Borborema, ele destaca exatamente a influência de chuvas no sertão. O lado do Planalto, o lado presente do litoral, chuvas presentes, marcante. Uma região mais úmida do litoral nordestino. Do outro lado, na outra vertente do Planalto da Borborema, você vai ter exatamente uma seca tremenda.
característica do sertão nordestino. Então, em cima disso, gabarito, letra B. A número 7, pessoal, é uma questão bem, que ela é show de bola, principalmente, que é uma questão que ela está bem associada ao vestibular. Então, assim, é uma questão estilo Enem. Então, a gente sempre tem que observar e tomar cuidado nesse sentido. Ela fala assim, a famosa frase em inglês da propaganda da Nike, no sentido literal, significa apenas faça. No sentido mais amplo, significa faça sem perguntar o porquê. A imagem abaixo pode ter várias leituras. Assinale a única descabida, ou seja, a única que não pode ser, a única interpretação que nós não temos dessa imagem. Letra A. Há um flagrante contraste entre um garoto, imagem da pobreza, magro, sem camisa e descalço, e um dos mais famosos ícones de consumo do mundo capitalista. Perfeito, está correto, né? O que a imagem está relatando. Ele pede a errada, que não está apresentada. Letra B. A imagem do garoto pode lembrar que nem todos possuem acesso aos bens de consumo da sociedade capitalista. Correto também, né? Ou seja, a Nike se faz presente no mundo, mas nem todos têm acesso a produtos da Nike. Então, isso aí está correto. Letra C. O comportamento do garoto poderia ser entendido como uma atitude de desprezo, de rebeldia ou de irreverência para com aquilo que é símbolo de culto ao esporte ou até de status, uso da marca. Ou seja, realmente também está correto. Mesmo o garoto não sabendo que esse símbolo seja da Nike ou o que seria isso, né? Pode ser uma atitude em si de desprezo, né? Ou seja, estou dando o meu jeito aqui, eu não sei o que é. Ou mesmo de rebeldia em relação, como ele fala aí, em relação à empresa, né, em si. Então, a letra C está correta também. Letra D. A propaganda, por intenção irônica, mostra um garoto cumprindo em atitude aquilo que a frase ordena em inglês. Perfeito. Mesmo ele não sabendo inglês, pessoal, você tem uma atitude irônica aí, né? O apenas faça, né? Então, assim, o garoto ele está realizando essa atividade do apenas fazer. Né? Então, isso é algo irônico, né? Diante da frase e diante do símbolo, mesmo que ele não saiba inglês. E a letra E, que é o gabarito, que é errado. O cachorro olhando para a cena simboliza inequivocamente a humanidade animalizada. Apenas plateia do conflito, pobreza e riqueza. Pessoal, tome cuidado com opções que tenham essas palavrinhas-chave. Somente, apenas. A letra E fala apenas. Então ele está falando que o quê? Que está associando uma humanidade animalizada, ou seja, apenas plateia. Ele está relatando que a humanidade ela não participa desse processo. Pelo contrário, a humanidade não somente participa, mas está exatamente assistindo, né? Ou seja, o ativamente e o passivamente. Né? Então, esses dois lados se fazem presente aí. Então, em cima disso, a letra E, com esse apenas plateia, não. A humanidade também participa desse processo. Então, o gabarito correto seria essa letra E. Tá? E por fim, pessoal, na número 8 ele fala assim: na composição apresentada, temos a formação do basalto através da solidificação do magma. Sobre essa composição superficial terrestre, podemos dizer que ela sofre constantemente interferências. Pessoal, essa imagem, o que nós temos? O basalto é um tipo de rocha, que é formada através do resfriamento do magma. Né? Então, assim, o rápido resfriamento que o magma tem ao sair do vulcão, você vai ter exatamente a formação desse tipo de rocha, que é uma rocha mais opaca, mais escurecida. Vamos ver isso. Então, em cima dessa imagem, em cima da solidificação do magma, do basalto, nós teremos interferências somente dos agentes endógenos. Endo significa dentro, tá? Vamos ver. Letra B. Somente dos agentes exógenos, ou seja, fora, né? Por exemplo, a atmosfera terrestre e as águas do mar, por exemplo, tendem a resfriar esse magma. Então, você vai ter uma atuação de um agente exógeno. Tá? Então, os ventos,
os rios, o mar, de modo geral, né? Letra C, dos agentes exógenos e dos processos erosivos. Agentes exógenos, fora. Processos erosivos, desgaste. Nós vamos ver isso. Letra D, dos agentes endógenos, interior do vulcão e das ações do vulcanismo. E letra E, tanto dos agentes endógenos quanto dos agentes exógenos. Tanto um quanto o outro. Pessoal, é só você observar a questão. Temos a formação do basalto através da solidificação do magma. Basalto é uma consequência-chave dessa solidificação. Sobre essa composição superficial terrestre, podemos dizer que ela sofre constantemente interferências. Pessoal, a interferência dessa situação, o que nós teremos? Nós teremos atuação interna, o magma está saindo, então você vai ter um agente interno aí atuando, um agente endógeno. E quando o magma sai, que ele tende a se resfriar, aí você vai ter o processo de consolidação. Pode ser através do mar, né, da água do mar, né, através da atmosfera. Então, nós teremos também um agente o quê? Exógeno. Então, em cima disso, gabarito, letra E, ok? Pessoal, então, por hoje é só essa apresentação que nós fizemos. Falo pra caramba, né, em si, né? Quem tiver dúvida, normalmente eu costumo apresentar esses minutos finais para que vocês possam tirar algumas dúvidas, algumas questões no ar, né? E aí, quem não tiver nenhuma dúvida, quem não tiver nenhuma questão, né, aí a gente, como fala, fica por hoje, né? Podemos falar assim. Pessoal, algumas questões, dúvidas que vocês possam ter tido, não, possam ter ocorrido, melhor. Dúvidas no ar, pessoal? Alguma questão? Quem tiver pode falar, ou no chat, ou abrir o microfone mesmo para que vocês possam falar, ok? Alguma pergunta, pessoal? Camila, Evelyn, Giovanni, Natália, canal RS em si, João Vitor, né? Também não sei. Alguma questão no ar, dúvidas? Então, pessoal, vou encerrar o nosso momento. Eu vou disponibilizar, né, esse material lá na plataforma. Quem tiver dúvida, aí nas próximas aulas, nós iremos tirar essas dúvidas. Tá? No caso da próxima aula, nós teremos um feriado aí de Corpus Christi, e aí nós vamos parar, né, nessa quinta-feira. Mas aí no próximo momento a gente vai continuar vendo os fenômenos urbanos, vamos ver metrópole, conurbação, os principais fatos que mais caem nas provas, e aí a gente encerra esse trecho de urbanização, ok? Bom, pessoal, então foi um prazer estar com vocês. Até a próxima, se Deus quiser.